Sol. Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e a apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Muito bem, a paz do Senhor, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está aí ao alcance da nossa voz. Mais uma segunda-feira estamos aqui, né? Como todas, tem sido uma bênção, é uma grande satisfação, uma alegria, né? Estarmos aqui nesse momento de paz, poder trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra também de exortação e ensino da palavra de Deus. Então, meu nome é o Diácono Vancler e estamos aqui, o nosso propósito é semear esta bendita palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Você, meu amigo, minha amiga, esteja conosco. Até às 11 horas da noite teremos aqui louvores, também a ministração da poderosa palavra de Deus, oração. Teremos também uma ilustração da palavra de Deus e você é nosso convidado para estar conosco. E também uma grande alegria aqui estar nesta rádio, pessoas, amigas, nossos irmãos aqui em Cristo, o Diácono Valdelir Dias, né? Gostaria que você também desse a sua saudação para todo o povo que está nos ouvindo nessa hora. Amém. Para mim é um grande prazer retornar a esta rádio, né? E quero deixar aqui o meu abraço aos amados ouvintes, desejar uma boa noite. Não desligue o seu rádio, porque Deus com certeza tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Quero deixar um abraço para os porteiros, os vigilantes, aqueles que estão hospitalizados, que nesta hora estão sintonizados nesta rádio. Você que está encarcerado, querido, hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluias. E sabemos também que este programa ele tem um intuito e o objetivo de semear a poderosa palavra, como já foi dito pelo nosso Diácono Vancler. Para mim é uma grande honra poder estar aqui. Na outra segunda-feira passada eu não estava ausente, senti muita falta, mas deixa aqui o meu abraço a todos os ouvintes. Amém. Também presente o nosso irmão, né? Esse é irmão duplo, duas vezes, irmão de sangue, irmão em Cristo também. Meu irmão Diácono Marcelo, aí do Centro Evangelístico, também está cooperando conosco aqui, Marcelo. Muito bem, né? Maravilha. Eu gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, né? Aqui na sintonia da M560, esse programa aqui, Conduzindo a Cristo. Eu queria dar uma boa noite aqui para o Vancler, para o irmão Dias. Com certeza, né? Você aí acompanhando a programação agora aqui desta rádio, você vai ser abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Fique conosco. Você aí que quer entrar em contato conosco, quer fazer alguma sugestão, alguma pergunta bíblica, algum pedido de oração, alguma sugestão, você pode estar entrando em contato através do SMS, pelo telefone 22 88430506, repetindo, 88430506, ou vivo, telefone vivo 22 também, 9859-2773, 9859-2773. Também através do e-mail. Em breve nós estaremos com o nosso site no ar, mas por enquanto você pode entrar em contato através do e-mail projetoconduzindoacristo@gmail.com. Eu, antes de entrarmos aqui no quadro, né? A Bíblia Responde hoje, o nosso professor, nosso irmão Marcelo, ele estará aqui respondendo algumas perguntas acerca do pecado, né? Estará elucidando aqui algumas perguntas acerca do pecado. Mas eu não posso deixar de mandar um abraço para aquele povo querido lá de Morro Grande, nosso querido irmão Paulo, né? O presbítero Paulo, todos os irmãos lá de Morro Grande, o diácono Custódio, sua esposa, que estarão na próxima semana cantando ao vivo, e a capela, né? Sempre aqueles hinos maravilhosos. Também Jailson, meu irmão, está nos ouvindo aí, aquele abraço, apesar da distância. Grande é o nosso carinho. E o pastor Geraldo, que agora está conosco aí também. Um abração, pastor Geraldo. E é uma grande alegria ter os irmãos aí nos ouvindo. Bem,
Vamos agora, Marcelo, a outra parte. Essa é uma parte interessante do programa, porque eu me coloco no lugar da pessoa que não tem muito conhecimento, né, sobre a Bíblia, já que esta rádio ela não é de cunho evangélico. Então, são perguntas e temas pertinentes à fé evangélica. E eu gostaria que você, colocando na condição de não conhecendo acerca dessas verdades, eu gostaria que você comentasse sobre o pecado. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né, que você nos explicasse o que é, o que significa, o que seria o pecado, propriamente dito. Muito bem, né? É verdade que às vezes a gente ouve muito acerca dessa palavra, pecado, e às vezes as pessoas têm opiniões diversas, opiniões isoladas acerca do que é o pecado, mas nós precisamos ter o conhecimento verdadeiro do que significa esta palavra. Porque o pecado, ele não é derivado de um consenso humano. Pecado não são aquelas atitudes que determinado grupo de homens ou que determinada religião rotulou como pecado. O pecado não é uma instituição, essa palavra, essa expressão pecado, ela não é de ordem humana, não foi homens que criaram esse conceito, também não foi consenso religioso, não foram religiões que criaram atitudes as quais nós denominamos pecado. Se nós formos analisarmos a palavra pecado no seu original, da origem do grego, aonde originou-se esta palavra, pecado quer dizer amartia, ou seja, errar o alvo, falhar o dever dado, né? Deixar de realizar uma missão. Então, o que é o pecado? O pecado é violar o padrão de Deus exigido para os homens. Deus, ele criou algumas regras, Deus, ele criou princípios, Deus, ele estabeleceu normas para que eu e você andássemos segundo a sua vontade. Quando nós contrariamos esses padrões estabelecidos por Deus, nós estamos pecando contra a santidade do Senhor. Então, pecado não é aquilo que simplesmente o pastor diz que pode ou não pode fazer, ou que qualquer outro líder religioso coloque proibição, mas pecado é tudo aquilo que afronta a moral e os princípios estabelecidos por Deus através da Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, pecado, como você falou aí, né, ela tem a ver com errar o alvo, né? Esse alvo aí seria a vontade de Deus. Você deixou bem claro na sua resposta que não tem a ver com dogmas humanos, né, mas e sim com a vontade e os princípios de Deus, né? E através da Bíblia a gente vai aprendendo quais são esses princípios. Número 2, eu gostaria que você nos esclarecesse o seguinte: todas as pessoas são pecadoras? Todos pecam? Gostaria que você também comentasse. Pode alguém achar, né, que talvez alguém seja mais correto, outro mais santo. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente. É verdade, muito importante essa colocação, essa pergunta, porque às vezes, batendo um papo com um amigo, trazendo uma orientação espiritual para alguém, e a gente vai falar da necessidade da pessoa conhecer a Cristo, da pessoa se aproximar do Senhor Jesus, e a pessoa nos diz assim: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou fiel à minha esposa, eu não bato nos meus filhos, eu sou honesto nos meus negócios, e por isso a pessoa se julga não ser um pecador. Mas não é isso que a Bíblia nos afirma. O apóstolo Paulo, escrevendo na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele faz a seguinte afirmação para todos nós: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Desde a criação, quando Deus criou no princípio Adão e Eva, e estes pecaram no jardim do Éden, o pecado original ele vem se arrastando na natureza humana até os dias de hoje. A Bíblia, Jesus chega a mencionar nos evangelhos que o homem ele é gerado no pecado, devido a esse pecado original. E a gente costuma fazer acepção
né, de querer diferenciar em termos de graus de pecado. Nós queremos diferenciar um homicida de um alcoólatra, nós queremos diferenciar a prostituta, né, de uma outra carga, de uma outra classe de pessoas, quando na verdade para Deus não existe diferença entre pecados de maior relevância ou de menor relevância. Toda vez que você desagrada a vontade de Deus, que você viola o padrão de Deus, você está pecando. É lógico que para nós que vivemos em sociedade, existem condutas, existem atitudes que são mais repudiantes do que as outras. Porém, para Deus, toda vez que nós transgredimos contra os seus princípios, nós estamos desagradando ao Senhor. Então, todos os homens são pecadores. Todos pecaram porque nós trazemos em nossa natureza o pecado original de Adão e Eva. Então, não existe aquele homem ou aquela mulher que se ache justo por si só, que se ache justo ou justificado pelos seus atos e pelas suas atitudes perante Deus. Todos são carecedores do amor e da misericórdia do Senhor. Muito bem. Você trouxe um texto muito importante para essa pergunta, que foi Romanos 3:23, que ele afirma o seguinte: todos pecaram, e o mais grave desse versículo é o seguinte, que estão destituídos, ou seja, fora da presença de Deus. Aí cabe a terceira e última pergunta, já que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, fora estão da glória, fora estão do reino, fora estão do projeto de Deus, do céu, né? Do paraíso, da morada, da glória de Deus ali. Há alguma coisa que a sociedade, os seres humanos, as pessoas podem fazer para receber o perdão, né? A anistia dessa condenação desse pecado nas nossas vidas? Há alguma coisa que pode ser feito? Existe sim, Vancler. Inclusive, as pessoas tentam buscar a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, das mais diversas formas. A gente, às vezes, acompanha um documentário de televisão, né, determinados até tribos indígenas, pessoas com menos instrução, menos acesso à informação, e eles, né, mostram aquelas reportagens mutilando os seus corpos, se flagelando. Outros querem pagar promessas, outros querem andar distâncias enormes de joelho, pensando que talvez o flagelo do seu corpo, o castigo do seu corpo físico vai trazer aí um melhoramento para a sua vida espiritual, o que não é verdade. Só existe uma forma de termos os nossos pecados perdoados, que é a justificação através do reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. O que é isso? Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 19, olha a orientação que o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, tornamos a falar a respeito de Adão e Eva e a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Adão e Eva pecou, através desse pecado original, houve a corrupção do gênero humano, fazendo com que todos os homens fossem pecadores. Através do pecado dele, muitos, ou aliás, todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de Cristo, porque Cristo ele não teria a obrigação de se entregar na cruz, mas ele fez por amor e por obediência ao Pai. Através desse sacrifício, nós então somos justificados. E como ocorre essa justificação? A Bíblia diz que se com o coração nós crermos, né, para a justiça, se crer no coração e que com a boca nós confessarmos perante os homens que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, nós seremos salvos. Então é fácil, Vancler. Para poder sair desse estado de pecador, é necessário confessar perante os homens que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Amém. Interessante que você deu o exemplo de Adão e Eva, né?
O Primeiro Testamento, ou seja, o Velho Testamento, a Bíblia chega a informar que por um homem entrou o pecado no mundo. E o testamento, o primeiro testamento que nós damos, foi o testamento de morte. Por um homem entrou este mal no mundo. Interessante que pelo outro homem teve que vir, um outro homem, nós sabemos que é o Senhor Jesus, saiu o pecado do mundo, né? Porque ele levou sobre si. Aquele que recebe este presente tem aí a remissão, porque ele morreu em nosso lugar. Então é um presente realmente este perdão dos nossos pecados. Então fica aí esclarecido, meu amigo, a solução que Deus trouxe ao homem foi se oferecendo na cruz do Calvário para salvar, morrer em seu lugar. Aceite hoje a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e esta glória que havia se perdido, né, destituído da sua vida, ela retornará para a glória do nome de Jesus. Vamos ouvir agora o louvor e logo após estaremos também ouvindo mais uma ilustração da vida. Conduzindo a Cristo. Ilustrações da vida. Bem, a ilustração de hoje tem por título A Coisa Mais Preciosa para o Senhor. Certa vez, o Senhor, assentado em seu alto e sublime trono, cercados pelos seus anjos e arcanjos, serafins e querubins, designa uma ordem a um dos anjos e pede para que ele desça à terra e traga a coisa mais preciosa que ele encontrasse aqui na terra. E o anjo, ouvindo a ordenança de Deus, obedecendo ao seu pedido, desce até a terra e vaga pela terra, em vários lugares, e procura atenciosamente algo que lhe chamasse a atenção, que ele denominasse como algo preciosíssimo. E em determinado ponto da sua caminhada, ele para numa ilha deserta e vê, próximo à areia da praia, uma concha fechada, e se aproxima dela e a pega em suas mãos. Abre aquela concha e vê que dentro dela existe uma pérola muito preciosa, jamais vista por nenhum homem, jamais observada e analisada por alguém. E ele, em sua concepção, acha que aquela pérola seria a coisa mais preciosa que ele havia encontrado aqui na terra. Ele pega aquela pérola e leva diante de Deus. E o Senhor o pergunta: o que foi que você me trouxe? E ele apresenta aquela pérola linda, maravilhosa, preciosíssima. E o Senhor, observando aquela pérola, admite: realmente, esta pérola é algo muito precioso, é algo muito valioso. Mas não é isso. Não é isso que eu quero. E eu vou lhe dar uma segunda oportunidade. E o anjo, ouvindo a voz do Todo-Poderoso, desce novamente à terra e começa a vagar e procurar, e não encontra, e repousa no alto de um sublime trono, no pico de um monte, e começa a observar que neste monte começa a subir um homem com muito esforço, vencendo os obstáculos daquele monte, as pedras, o seu declínio íngreme. Mas ele não desiste,
e continua subindo. E o anjo atentamente observando todo aquele esforço daquele homem para alcançar o ponto mais alto daquele cume. E ao chegar no ponto mais alto, aquele homem se ajoelha e começa a chorar. E o anjo, observando toda aquela situação, observa as lágrimas rolando no rosto daquele homem e colhe aquelas lágrimas. Começa a recolher aquelas lágrimas e volta à presença do Todo-Poderoso. E apresenta aquelas lágrimas a Deus. E aquilo muito alegrou o coração do Senhor. Porque verdadeiramente o anjo pôde perceber e analisar e chegar à conclusão de recolher aquelas lágrimas e apresentá-la a Deus. Porque para Deus, a coisa mais preciosa que existe é a lágrima de um pecador arrependido. E o Senhor se alegra ao ver que o anjo pôde cumprir a sua missão. A palavra de Deus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso de número 4, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Em Salmos 30, no verso 5, na parte B deste versículo, a Bíblia Sagrada diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Momento da Palavra. Muito bem, uma grande alegria para nós, uma honra, uma satisfação termos conosco o mensageiro pastor Jairo Monteiro, pastor ali do Centro Evangelístico Internacional. Pastor Jairo, é um prazer para nós tê-lo aqui no microfone. Boa noite, Vancler filho, né? Quezinho. Alegria nossa estar com vocês. Estou vendo aqui meu companheiro, meu obreiro, meu discípulo, meu amigo, Marcelo Ciboldi. Um abraço a esse companheiro todas as horas. Um abraço aos nossos queridos ouvintes que estão sintonizados conosco nesse programa. Eu vim aqui para estar cooperando com você. É uma alegria, é um prazer. Então, pastor, esteja à vontade. Trazer a porção da poderosa palavra de Deus para nós nessa noite. Amém. Graças a Deus. Vamos para a palavra. Nós vamos trazer uma palavra que está registrada no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 e alguns versículos seguintes, que diz o seguinte: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Bom, gente, esse texto é muito conhecido, nós, principalmente no universo evangélico. Nós conhecemos esse texto, é muito pregado nas igrejas. E o que me chama a atenção, essa semana eu estava lendo uma matéria sobre o número de suicídio no mundo. Hoje 1 milhão de pessoas estão se matando no mundo inteiro, por ano. 1 milhão de pessoas estão tirando as suas próprias vidas. É muita gente. 1 milhão de pessoas se matando. É claro que essas pessoas que se matam, elas são enquadradas na palavra, quando a palavra diz o seguinte, que o homem não pode tirar a vida.
Então as pessoas que se matam geralmente são pessoas que não têm esperança. São pessoas que estão no ápice do desespero e elas não veem saída, elas não veem como resolver os seus conflitos, seus problemas, suas dificuldades. E aqui a gente está vendo, quando diz a palavra que Paulo, o apóstolo Paulo e Silas, por divina revelação, eles foram para Filipos, foram para Macedônia. Chegando naquela cidade, havia uma menina que tinha o espírito de adivinhação. E por causa desse espírito de adivinhação que aquela menina tinha, algumas pessoas ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela moça. Paulo chegando lá, aquela moça se aproximou de Paulo e começava a dizer quase todos os dias: esse homem aí é servo do Deus Altíssimo. Esse homem é servo do Deus Altíssimo. E Paulo, pelo discernimento de espírito, Paulo viu que aquela menina era um demônio, era um espírito mau, era um espírito maligno. Então Paulo repreendeu aquele espírito, a menina perdeu o poder de adivinhar as coisas. Por essa razão, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro por causa das adivinhações daquela menina ficaram enfurecidas com Paulo e com Silas. E prenderam Paulo e Silas. Jogaram Paulo e Silas na prisão. Diz a palavra que eles apanharam, eles foram agredidos, eles foram chicoteados. E diz o texto que então eles, claro que a prisão de antigamente não era como a de hoje, a prisão de antigamente não tinha energia, não tinha um contexto de higiene que algumas prisões hoje têm. Então, um lugar muito terrível. E diz o texto sagrado que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, então, eles começaram a orar, começaram a cantar. É claro que eu entendo que foi impulsionados pelo Espírito Santo, né? Porque Deus, ele não iria permitir que Paulo e Silas fossem presos sem objetivo, sem propósito, porque eles serviam a Deus, porque eles tinham ido para aquela cidade na orientação de Deus. Então, meia-noite, Paulo e Silas então eles começam a orar e a cantar, né? Cantar e orar. E aí houve ali uma manifestação de Deus. Deus se manifestou de uma forma tremenda, houve um terremoto naquele cárcere, de forma que todas as portas foram abertas, todas. Segundo a Bíblia, o relato bíblico, todas as portas foram abertas. E aí, de repente, o terremoto, aquele barulho chamou a atenção do carcereiro. Meia-noite é um horário em que todo mundo está dormindo, principalmente naquela época, né? Hoje não, meia-noite hoje a maioria das pessoas não dorme, mas naquela época sim. Então o barulho, aquele terremoto, acordou todo mundo. Diz o texto sagrado, e acordando o carcereiro, ele estava dormindo, acordou com aquele barulho. Quando ele olhou para dentro do cárcere, as celas estavam todas com as portas abertas. E também ele não viu nenhum prisioneiro, né? Então ele entra em desespero, porque ele era responsável. E naquela época não era só o carcereiro que pagava com a vida pela fuga dos prisioneiros que estavam na sua responsabilidade. A família também do carcereiro também era penalizada. Então o homem entra em desespero. E assim nós entendemos que tem muita gente hoje, claro que contextos diferentes, problemas diferentes, mas tem muita gente hoje da mesma forma, não vendo saída, não sabendo o que fazer da vida, né? Pensando em tirar a sua própria vida, como nós acabamos de relatar aqui, né? Segundo as pesquisas, 1 milhão de pessoas por ano elas se matam, né? 1 milhão de pessoas se perdem, 1 milhão de pessoas tiram a sua própria vida. E hoje nós estamos aí vendo que tem muita gente aí, né, com essa intenção. Quem sabe que tem pessoas nessa noite nos ouvindo com intenção de desistir da vida, querendo tirar a sua própria vida. E esse homem, diz a palavra que ele pegou a sua espada e ele não iria se matar. Quando Paulo então grita, diz a palavra, com grande voz. Paulo gritou, né? Porque Paulo viu o desespero daquele homem e Paulo viu que ele iria se matar, né? Iria se matar. E Paulo então grita para aquele homem: não faças isto, porque estamos todos aqui. Veja bem, a gente observa o controle de Deus.
Porque se isso acontecesse sem o controle de Deus, um prisioneiro que visse, ou se visse com a porta da sua cela aberta, a primeira coisa que ele ia fazer era fugir e correr, embora. Não quer saber se foi por causa da oração de Paulo, se foi por causa da música que Paulo cantava. Hoje o normal, a lógica, hoje era essa. O camarada viu que a porta da sua cela se abriu, correria, ia embora. Mas ali não, vocês podem ver que Paulo, quando grita para aquele homem que estava querendo se matar, aquele homem que estava vendo na morte a única solução. Tem muita gente assim também, vendo na morte a única solução. Gente que perdeu o prazer de viver, gente que não vê mais sentido na vida, né? Gente que perdeu, não vê mais o colorido da vida, não consegue enxergar mais a beleza da lua, não consegue mais enxergar a beleza de um entardecer, o pôr do sol, não consegue mais se maravilhar com o nascimento do sol pela manhã, né? A natureza bela. As pessoas, tem muita gente aí que não consegue ver mais a beleza da vida. Perdeu totalmente o sentido de viver. Mas aí está a palavra de Deus para você. Você que está ligado com a gente, está aí uma palavra para ir ao teu alcance, ao teu encontro. Nós estamos aqui para dizer para você que está aí, que a esperança para o teu filho. Talvez você esteja com o teu filho aí numa situação muito difícil, ou um casamento destruído, um homem totalmente apaixonado pela sua mulher e de repente ele se vê perdendo essa mulher, ele entra em desespero. Ou, ao contrário, uma mulher totalmente apaixonada pelo seu marido e vê esse marido indo embora e ela entra em desespero, a vida para ela perde o sentido são tantos os problemas que estão assolando as pessoas hoje em dia, mas aí está Deus se manifestando através da sua palavra. Deus se manifestando através da sua palavra, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus quer te dar vida, Deus não quer ver ninguém destruído, Deus não quer ver ninguém acabado, Deus não quer ver ninguém tomando essa atitude de se matar, ou coisa parecida. Não, Deus é amor, diz a palavra, Deus é amor. E Ele amou o mundo inteiro, que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, Deus nos ama, né? Deus nos ama. Então, aqui a gente vê Paulo então gritando para aquele homem que realmente estava decidido em tirar a sua própria vida. Aquele homem que não queria ver a sua família penalizada. Aquele homem que olha para todas as celas, se fosse um ou dois, já era motivo para ele desesperar. Mas todos os presos, fora das suas celas, Paulo grita. E Deus está no controle, né? Deus controla todas as coisas. A gente fica maravilhado, porque nós já fomos alvo desse amor de Deus, né? Há 26 anos atrás, Deus me salvou. Há 26 anos atrás, Deus me tirou do vícios, me tirou de toda aquela vida que eu vivia, desregrada, sem regras. E aqui tem pessoas também que Deus alcançou pela sua bondade e misericórdia. Ele quer alcançar você. Você que está aí ligado com a gente, Ele quer alcançar você também. Você que recebeu um diagnóstico médico, né? O médico dizendo que não tem mais jeito. Olha, Deus, Ele pode sim. Pode todas as coisas, tá? Quem sabe que você desistiu, está desistindo da vida. Mas aqui a gente vê por essa palavra, por esse acontecimento. Por que está registrado? Por que está registrado esse fato? Por quê? Nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Nós cremos que a Bíblia fora escrita na inspiração do Espírito Santo. Por que esse relato está aqui registrado? Para trazer esperança para muita gente, né? Trazer esperança para os aflitos, trazer esperança para aqueles que perderam a razão de viver, trazer esperança para os desesperados, trazer esperança para os angustiados, trazer esperança para o ser humano, porque o ser humano é uma coisa maravilhosa, né? Eu gosto de apreciar tudo que Deus fez, sol, lua, estrela, oceano, a fauna, a flora, mas quando a gente olha para o ser humano, a gente entende, porque lá em Gênesis está dizendo que Deus fez o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Tá? Jesus relatou isso também. Jesus falou que os passarinhos são lindos, mas o homem é mais importante do que os passarinhos. Jesus que os falou lírios do campo, nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Mas o homem é muito mais importante do que os lírios do campo. Ei, quem sabe que você pensa que você não tem valor?
Quem sabe que você está aí achando que você é o cocô do cavalo do bandido. Mas não é não, tá? Você não é nem um cavalo, quanto mais o cocô do cavalo do bandido. Você é um ser humano. Você é imagem e semelhança de Deus. Quem sabe que você já abriu a boca dizendo que ninguém se importa com você. Ninguém está nem aí com você. Quero te dizer que há um Deus nos céus que se importa com você. Há um Deus que está preocupado com o seu bem-estar. E aqui a gente vê um carcereiro, não tem nem nome. Não tem nem nome, um carcereiro. Mas Deus estava ali, na vida do Paulo, para não deixar aquele homem cometer tal loucura e perecer. Paulo, então, aqui eu vejo Paulo desesperado, né? Paulo desesperado. Paulo grita, eu posso imaginar, né? Paulo gritando, pelo amor de Deus, não faças isto. Não faça este mal. Tirar a vida é um mal. Tirar a vida não é um bem. Tirar a vida é um mal. Tirar a vida é trágico, tá? Então não entenda que tirar a vida é um bem, é uma solução. É trágico, é muito mal. Paulo diz, não faças mal. Estamos todos aqui. Todo mundo está aqui. Porque Deus está no controle. Então aí o carcereiro trêmulo, né? Quando ele escuta, ele vê, né? Pede luz, porque estava escuro. E aí não sei onde eles arrumaram tochas de fogo naquela hora, para que o carcereiro conferisse que realmente estava todo mundo ali. Houve um terremoto, as paredes não caíram. É um milagre, não é um milagre, porque Deus é Deus de milagre mesmo, tá? Alguns dizem que Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra ao léu da sorte. Não é verdade. Não é verdade, meu amigo. Não é verdade. Deus está olhando para a terra. Deus contempla todos os moradores da terra. Hoje são quase 7 bilhões de pessoas. E aí está Deus aí, com os olhos sobre esses 7 bilhões. A palavra está sendo semeada. É crer, é receber, para desfrutar do sobrenatural de Deus. E aquele homem para. Paulo diz, não faças isso, estão todos aqui. Luz, luz, claridade. E realmente conferiu. Estavam todos prisioneiros ali. Aí eles entenderam que Paulo e Silas não eram homens comuns, né? É isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de homens de Deus. Homens que tragam Deus em si. Homens que falem e vivam em nome de Deus. Paulo e Silas eram homens assim, não é? Não era só conversa. Pelo que aconteceu ali, ele viu, ele percebeu que algo sobrenatural tinha acontecido. Olha, meu amigo, Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus de milagre. Por favor, em nome do Senhor Jesus, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Deus se importa com você. Deus ama a tua vida. Aí o carcereiro diz, o que é que eu faço para escapar dessa situação? Porque ele não vai, vamos dizer que ele conhecia soteriologia, que ele não conhecia, porque é uma doutrina de salvação, teologicamente complicada. Ele não conhecia, estava falando a respeito daquela situação. O que eu faço para escapar dessa situação? O que eu faço para ser salvo? Como que eu vou escapar dessa agora? Quem sabe você tem feito essa pergunta. E agora? O que vai ser da minha vida? Como que eu vou escapar? Como que eu vou pagar essa dívida? E agora? Como que eu vou ajudar esse meu filho? Como que vai ser no meu casamento? Ó, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pronto, ele creu. Levou, segundo a Bíblia aqui, ele levou Paulo e Silas para a casa deles, para a casa dele. E lá Paulo e Silas pregou a palavra de Deus. Eles creram na palavra. Eles foram batizados nas águas. E milagre aconteceu. Ele não morreu. Ao contrário, recebeu vida. Recebeu vida. Né? Recebeu vida. Os prisioneiros, aqueles que estavam cumprindo pena, cumpriram pena. Certo? E Deus resolveu a situação. Vai resolver a sua também. Eu quero orar por você. Você que está aí na sua casa, no seu carro, hospitalizado. Não sei qual é a sua situação. Nós estamos aqui para falar que se você crê no poder de Jesus, Ele resolve o seu problema. Ele te mostra uma saída. Ele traz esperança para você. Querido Pai, muito obrigado porque falar da Tua palavra é coisa impressionante. É coisa que nos deixa mexidos por dentro. Muito obrigado, Deus, porque a gente entende que há muitas pessoas que estão ouvindo a gente.
né? Pessoas que estão precisando de alguma palavra. Nós estamos aí vivendo dentro desse contexto. Quantas pessoas desesperadas existem? Quantas pessoas estão à beira de suicídio? Elas estão enxergando, elas estão vendo que o suicídio é a melhor solução. E não é trágico. Porque além de levar a pessoa à perdição, Pai, ainda deixa a família traumatizada. Mas o Senhor, segundo a Tua palavra, é socorro bem presente na hora da angústia. Socorra esta mãe aflita, esse pai aflito, essa esposa desprezada, esse esposo. Socorra, Pai, essa pessoa endividada. Socorra essa pessoa que foi desenganada pela medicina. Deus, em nome de Jesus, que haja o sobrenatural na vida dessas pessoas. Para a Tua glória, para o Teu louvor, nós te oramos. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Senhor te abençoe agora e sempre. Agenda da semana. Bom, a nossa sede, ali no bairro do Rio do Limão, na rua Edgar, número 6, próximo ao Mercado Tinoco. Ali, às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos a oração com jovens, toda a igreja convidada, você é o nosso convidado também. Às terças-feiras, 8 horas da manhã, nós temos o círculo de oração. Quarta-feiras, ensino da palavra. E às sextas-feiras, culto público de adoração e louvor. Aos domingos, às 9 da manhã, a escola bíblica dominical. E às 19 horas e 15 minutos, o culto de louvor e adoração a Deus. O lugar número 6, Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. E neste sábado, dia 15/9, teremos ali um grande culto sendo realizado do Ministério de Louvor. Sábado, culto do Ministério de Louvor neste sábado, 15/9. Você é o nosso convidado especial. Traga uma pessoa não evangélica também, você que já faz parte da nossa família, porque temos a certeza que Deus ali tem uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Bom, fazendo a agenda da semana, agora vamos entrar para as considerações finais. Agradecer aqui a presença de todos que estão aqui no estúdio. Pastor Jairo, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais. Amém. Deus abençoe vocês. É uma alegria. É sempre uma alegria, né? A gente poder cooperar, estar junto com vocês. Deus abençoe a vocês, os nossos ouvintes. Uma noite abençoada para todos. Aproveitar aqui e falar aqui no Centro Evangelístico, quarta-feira agora, nossa campanha, né? Estamos numa campanha forte ali, com o tema Milagre Gerado pela Palavra. Vai estar conosco agora nessa quarta-feira o pastor Rogério Barros, né? Quem puder estar ali conosco, vai ser uma grande alegria. Amém. Diácono Marcelo, né? Maravilha, meu irmão. Gostaria de agradecer também, privilégio, poder estar aqui participando com os irmãos dessa programação abençoada. E para você, meu amigo, nosso amigo ouvinte aí, você que recebeu essa palavra, guarde ela no seu coração, porque Deus ele tem uma grande vitória para você. Muito obrigado. Nosso amado irmão Diácono Vancler. Amém. Sempre uma alegria estar aqui toda segunda-feira neste programa, palavra de paz, de vida, de esperança. Eu gostaria também de mandar um abraço. Minha filha Letícia, Larissa, minha esposa estão em casa agora nos ouvindo. Um grande abraço, um beijo, papai ama vocês. E um abraço para toda a minha igreja querida, meu pastor Milton deve estar nos ouvindo agora. Um abraço, irmã Solange também. Deus abençoe vocês e até o próximo programa, segunda-feira que vem, querendo Jesus. Amém. Eu deixo aqui também as minhas considerações finais, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, não deixando de agradecer também a todos aqueles que oraram em favor da saúde da minha mãe, que estava hospitalizada. Estive ali no Rio durante 9 dias acompanhando ali a sua internação, e eu quero agradecer a você que orou nesse sentido, né? Deixar um abraço para minha esposa, meus filhos, para o meu pastor presidente, as lideranças dos departamentos da nossa igreja também. Eu quero deixar aqui um abraço a cada obreiro, a cada presbítero, a cada diácono. Receba o nosso abraço com carinho. E eu quero deixar aqui um versículo para encerrar a minha parte. Efésios, capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Faça isso, querido, que você será bem abençoado. Muito obrigado.